Fala aí, galerinha C Esportes, tudo bem? Quem está falando é o Nonato, eu faço a parte administrativa e os recursos humanos da empresa. E hoje a gente vem aqui falar para vocês um pouquinho sobre as principais mudanças das consolidações da lei do trabalho durante esse período de pandemia da Covid-19. Então a gente vem falar aqui sobre as medidas provisórias, a 927 e a 936/2020, que são medidas que juntas elas vieram para dar mais segurança jurídica, tanto para patrões quanto para empregados, né? Então, são medidas que antes da Covid-19 elas não eram permitidas por leis, correto? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, primeiramente sobre férias individuais, certo? Então vamos lá. As férias individuais, a medida provisória determina que o patrão ele poderá antecipar as férias dos colaboradores e principalmente daqueles que estão no grupo de risco, que são os idosos, são os hipertensos, os diabéticos, aqueles que têm comorbidades, né? Ou seja, desde que o patrão faça isso com 48 horas, ou seja, avisando ao colaborador que ele vai sair de férias com 48 horas de antecedência, tá? E é sempre importante frisar que o patrão tem que ter o cuidado de ter o respaldo disso, um documento para que se respalde disso, certo? Aí o seu contador, você que é pequena, média, e você que tem a sua empresa aí, você deve ter o seu contador, deve ter o seu RH, e ele vai com certeza saber disso. Então é um documento que é feito e é dado ao colaborador para que ele assine com a sua assinatura também, você como patrão, para que fique tudo bem respaldado, né? Então assim, o pagamento dessas férias. Antes que eu esqueça, só avisando que antes dessa mudança, esse período de notificação ao colaborador que vai sair de férias era de 30 dias. Olha só, agora ela caiu para apenas 48 horas, ou seja, 2 dias. Tudo bem? Então vamos agora à questão do pagamento. O pagamento ele foi postergado. O pagamento ele foi postergado para o 5º dia útil subsequente ao mês de concessão dessas férias. Um exemplo, ou seja, isso é para que dê um pouco mais de fôlego financeiro ao patrão. Um exemplo, antes, quando o colaborador ele saía de férias, você com 48 horas de antecedência, você já tinha que pagar essas férias. Tipo, ele vai sair de férias em abril, dia 1º de abril ele vai sair de férias. Um exemplo, você teria que pagar obrigatoriamente em março, no dia 28, no caso, março é 31 dias, no dia 29 de março você já teria que pagar essas férias. Agora não. Agora é o 5º dia subsequente ao mês em que essas férias são concedidas. Tudo isso para dar um pouco mais de fôlego financeiro aos patrões. Vou dar um exemplo. Você vai colocar o teu colaborador de férias no mês de abril, do dia 1º ao dia 30. Então você tem até o 5º dia útil do mês de maio para poder pagá-lo, ok? Já em relação à questão do pagamento de um terço constitucional, ou seja, aqueles 30% sobre as férias, foi ainda mais postergado pelo governo federal, podendo ser pago até o dia 20 de dezembro de 2020, ou seja, juntamente com a segunda parcela final do 13º salário, ok? Então essas são as considerações que nós temos na questão das férias individuais. A gente está tentando resumir ao máximo para que não fique aquele vídeo muito longo, muito cansativo. Então agora a gente vai para as férias coletivas. As férias coletivas também poderá ser concedida num prazo de 48 horas. 48 horas, você se respaldando a mesma coisa das férias individuais, esse prazo aí. Sem a necessidade de comunicação. Agora, com a necessidade, presta atenção, no caso das férias coletivas, não há a necessidade de informá-las aos órgãos de fiscalização, Superintendência Regional do Trabalho
e sindicato da classe. O sindicato da classe, ok? Essas férias coletivas serão pagas nos mesmos moldes das férias individuais. Ou seja, quinto dia útil subsequente, o terço constitucional até o dia 20 de dezembro, correto? Agora, uma observação importante. A suspensão de férias a profissionais da área de saúde e de serviços essenciais. Ou seja, você que é empregador, você tenha muito cuidado. Você não pode, durante esse período de pandemia, por força das medidas provisórias 927 a 936/2020, você não pode conceder férias aos seus colaboradores que se encaixam nesse grupo de profissionais da área da saúde e de serviços essenciais. Tudo bem? Ou seja, tudo isso feito com o intuito de manter esses profissionais na linha de frente desse serviço, certo? A medida provisória autoriza a suspensão de férias ou licenças remuneradas dos profissionais da área de saúde essenciais. Tudo bem? Só um pequeno lembrete aqui, vou fazer só um pequeno lembrete. Os profissionais dessa categoria, eles poderão ter sua jornada de trabalho aumentado caso haja necessidade, com direito à compensação em até 18 meses, ou seja, antes da medida provisória era feita em 12 meses. Antes da medida provisória isso era feito em 12 meses, ou seja, um ano. Agora não, estendeu-se até 18 meses, um ano e meio, ok? Tipo, o colaborador ele trabalhou e exerceu, isso é o banco de hora. Depois, lá na frente a gente vai falar, mas assim, por exemplo, ele fez lá no banco de horas 2 horas extras a mais, então ele vai ter o período de 18 meses para poder compensar essas horas. Tudo bem? E nós vamos agora falar um pouquinho, terminamos aqui sobre férias coletivas e vamos falar um pouquinho agora sobre feriados. O aproveitamento e antecipação de feriados é outra medida muito importante para evitar a permanência do colaborador na empresa. A permanência do colaborador na empresa, sejam esses feriados municipais, feriados estaduais, feriados federais ou religiosos. Além disso, a empresa poderá utilizar os feriados para compensar o banco de horas. Tudo bem? Digamos que o colaborador trabalhou durante esse período ou seja, ele trabalhou em um feriado nacional, enfim, por uma necessidade do empregador, então, aquelas horas extras feitas naquele dia, elas serão compensadas lá no banco de hora em 18 meses, conforme nós explicamos. Tudo bem? A única ressalva é que na antecipação dos feriados religiosos, somente dos religiosos, precisará ter a concordância do colaborador, tá certo? Tem que ter a concordância do colaborador, somente nos feriados religiosos, tudo bem? Aí, ou seja, você convoca o seu empregado para trabalhar no feriado religioso e ele vai ter que concordar ou não. Senão você, infelizmente, vai ficar sem esse trabalho. Tudo bem? Isso são as considerações que nós temos em relação à questão dos feriados. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre FGTS. A medida provisória 927/2020 também permite a empresas, preste bem atenção, patrão, a empresa suspender o recolhimento do FGTS dos seus empregados enquanto durar o período de pandemia da Covid-19, referente aos meses de março, abril, maio e junho de 2020. Ok? Ou seja, o empregador ele não é obrigado
a pagar esse encargo federal, esse imposto federal, durante o período de março, abril, maio e junho. No caso, as empresas, elas voltarão a recolher, quando eu disse que elas não ficam obrigadas a pagar nesses meses, não quer dizer que não vai pagar mais, não é isso. Você, empregador, vai pagar sim. Agora você vai pagar esse FGTS a partir do mês de julho de 2020, podendo parcelá-los esses meses, março, abril, maio e junho, em até 6 vezes, sem juros, sem cargos nenhum, ok? Podendo parcelar em até 6 vezes. Então, assim, se você gostou, você vai lá nos nossos canais, no Facebook, no YouTube, tá? E lá no YouTube você vai lá e se inscreve e aciona o sininho lá e esteja com a gente aí acompanhando as nossas publicações. Tudo bem? E saiba que é na distância que nos unimos mais. Tudo bem? Um abração a todos. Fiquem com Deus.